Pessoal, está gravando então o nosso segundo bloco, nessa nossa segunda etapa da aula de teoria geral do processo, condições da ação, né, do dia 1º de junho de 2020. Olha como passa rápido, né? E nós estávamos estudando aí as condições da ação e dentre elas a primeira, que é a legitimidade ad causa. Temos o conceito de legitimidade, a importância da legitimidade. Vimos também já os elementos dessa legitimidade, que é a capacidade de ser parte, a capacidade de estar em juízo, a capacidade postulatória e, por fim, a legitimidade em concreto, que se confunde com o interesse jurídico processual. E agora eu vou compartilhar a tela com vocês para que a gente possa, então, dar continuidade à nossa matéria, estudando, a partir de agora, as espécies de legitimidade, né? A gente precisa estudar aí agora, então, as espécies de legitimidade. E nós temos, na verdade, duas espécies de legitimidade: a legitimidade ordinária e a legitimidade extraordinária. E a gente vai começar, então, pela legitimidade ordinária. E aqui uma observação importante, gente. Ordinário, né? Ela, até por uma questão de música aqui no Brasil, acabou tendo uma acepção meio pejorativa. Aquilo é ordinário, seu ordinário, né? E com isso uma acepção, um sentido pejorativo. Mas ordinário não tem nenhum sentido pejorativo. Ordinário significa algo que é comum, algo que é padrão, algo que acontece na maioria dos casos. De modo que a legitimidade ordinária é a legitimidade padrão, é aquilo que acontece na grande maioria dos casos, é a regra, né? É a regra dentro das legitimidades. É o que, na verdade, a gente pensou até agora. Quando a gente trabalhou, então, com esses elementos da legitimidade, todo raciocínio, todos os exemplos, né, foram sempre pensados dentro dessa ideia de legitimidade ordinária. Porque ordinário é o padrão, é o que acontece realmente na grande maioria dos casos. E qual que é a ideia? A ideia é o seguinte: na legitimidade ordinária, nós temos uma parte em juízo, ou seja, uma parte dentro do processo. E aquela pessoa que é a parte, aquela pessoa que está em juízo, ela é também a detentora do direito pleiteado e discutido dentro do processo. Ou seja, nós temos uma pessoa como parte e o direito pleiteado, discutido dentro daquele processo é dela ou dele, é daquela pessoa. De modo que a pessoa que está em juízo pleiteando ou tutelando o direito próprio. Essa é a ideia dentro da legitimidade ordinária. Então, veja, eu comprei o carro do professor André, né? E o professor André me vendeu o carro. Portanto, eu e o professor André temos um contrato de compra e venda que deu algum problema. E, em razão desse problema, ou eu ou o professor André ajuiza um processo contra o outro. Então, a gente tem como partes Rodrigo e André pleiteando um direito decorrente de um contrato de compra e venda celebrado entre Rodrigo e André. Portanto, quem está no processo, que é Rodrigo e André, pleiteiam direitos próprios do contrato celebrado entre Rodrigo e André. As partes estão em juízo pleiteando direitos próprios, direitos que são delas próprias aí. Outro exemplo que a gente trabalhou, a questão do menor. O menor tem o direito aos alimentos e é ele que está em juízo pleiteando esses alimentos do seu genitor, da sua genitora, né? E uma vez o genitor, a genitora pagando os alimentos, esses alimentos são do menor, é o menor que vai receber, é o menor que vai
ainda que talvez não diretamente por falta de capacidade civil, mas é o menor que vai, de fato, se utilizar desse menor aqui, né? E o movimento que eu estou fazendo é movimento de garfo, né? Movimento de garfo. Está comendo os alimentos aí. É o menor que vai comer, senão o menor morre de fome. Então, o menor está no processo de alimentos, pleiteando o direito próprio para que ele receba os alimentos, ele possa, né, comer esses alimentos e não morrer de fome. Né? Outro exemplo, na ação de divórcio. Né, marido contra mulher, mulher contra marido, marido contra marido, mulher contra mulher, né, casados aí pleiteando ação de divórcio. Eles são as partes, porque eles são casados, na ação de divórcio, pleiteando, então, a dissolução do vínculo conjugal, né, e, consequentemente, o direito próprio também. Bom, aí vocês vão me perguntar, ué, professor, mas não é assim? É assim? Ué, e por que você está falando disso se é assim? Eu estou falando disso porque é assim na grande maioria dos casos. Que maioria dos casos? Na ampla maioria. Na ampla maioria. Na quase totalidade dos casos é assim. E isso é, em tantos casos, isso é tão comum, que isso é chamado até de legitimidade ordinária. Porque isso é o que acontece na grande maioria dos casos mesmo. Mas, como toda boa regra em direito, existe exceção. E a exceção é justamente a legitimidade extraordinária, né? A exceção é justamente a legitimidade extraordinária. E a legitimidade extraordinária, ela é chamada de extraordinária porque ordinária é o comum e extra é fora, é além. Então, a legitimidade extraordinária é aquela que é fora do comum, que é aquela que está além do comum, né? Termo não técnico, é o diferentão, né? Agora, veja só, se a ordinária é o comum, que é o que acontece na grande maioria dos casos, a extraordinária é a exceção, é a fora do comum. Então, na verdade, né, assim como o salário, acontece em poucos casos, né? Brincadeira aí, pessoal, só para lembrar que a legitimidade ordinária acontece em poucos casos, né? Desculpa. A legitimidade extraordinária acontece em poucos casos, né? Poucos casos, que é exceção, que é fora do comum. E como que funciona nessa exceção? Como que funciona nisso que é fora do comum? Como que funciona nessa legitimidade extraordinária? E aí vocês vão ver que a coisa é um pouco maluca. Por quê? Olha só. Na legitimidade ordinária, a gente tinha a mesma pessoa detentora do direito, dentro do processo. A parte era a detentora do direito. Igual aí. Tranquilinho, grande maioria dos casos. Agora, na legitimidade extraordinária, olha só, a gente vai ter uma dissociação. A parte, ela é parte. Ela está em juízo. É ela que dá o nomezinho dela para dentro do juízo, dentro do processo. É ela que dá o nomezinho dela para o juiz. Porém, o direito vinculado ali dentro, não é dela, é de outra pessoa, é de um terceiro aí. Só que esse terceiro que é detentor do direito não é parte. Esse terceiro que é detentor do direito, ele está fora do processo. A parte, então, é alguém que está no processo, dá o nomezinho dela para o juiz. Só que essa parte que está no processo não é a detentora do direito que está sendo discutido naquele processo. O detentor do direito é de um terceiro que não está dentro daquele processo. E aí vocês vão perguntar, nossa, professor, que estranho, que diferentão. Porque isso é exceção dentro do sistema, né? Isso é diferentão porque isso é justamente a exceção dentro do sistema. A grande maioria dos casos é de legitimidade ordinária, em que a parte tutela direito próprio. Excepcionalmente, é possível que alguém seja a parte, mas que o direito não seja dela, que o direito seja de outrem, e esse outrem, esse terceiro, não é parte dentro do
processo. Pessoal, e a gente vai começar a ver exemplos dessa legitimidade extraordinária. Existem muitos exemplos? Não. Por que não? Porque isso é exceção, né? Isso foge à regra, né? A grande maioria dos casos é a legitimidade ordinária, né? A legitimidade extraordinária é exceção, né? E, portanto, ocorre em casos poucos, e, portanto, também se tem poucos exemplos processuais aí. O primeiro exemplo que eu dou para vocês de legitimidade extraordinária é o caso do inventário, né? O inventário, ele é um caso de legitimidade extraordinária. Por quê? Primeiro, o que é um inventário? O inventário é um procedimento judicial que serve para pegar os bens de alguém que faleceu, né, e transferir esses bens para os herdeiros desse falecido. Então, no inventário, a gente apura os bens de alguém que faleceu e transfere esses bens para os herdeiros desse falecido. Só que a gente só vai definir, de fato, o que vai ficar para cada um dos herdeiros ao final do processo. Ao final do processo. No momento, então, conhecido como partilha de bens. E é nessa partilha, então, que o juiz vai falar, olha, o bem A vai ficar com o herdeiro B, o bem C vai ficar com o herdeiro D, e assim por diante, bem por bem, herdeiro por herdeiro. E enquanto não há essa partilha, e a partilha é só o momento final do inventário, todos os bens estão em comum, ou seja, todos os bens são de todos. Não se sabe o que é de um, o que é de outro. Todos os bens são de todos. E é por isso que, nessa fase em que ainda não se fez a partilha, né, tudo é de todo mundo, né, tudo é de todo mundo aí, os herdeiros não estão dentro do processo propriamente dito. Quem vai representar aqueles bens, né, dentro do processo não são os herdeiros, porque eu não sei o que é dele, o que não é dele, o que é do outro, o que é do outro. E, com isso, cria-se, então, uma figura processual chamada espólio. Espólio. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar. Quem já ouviu falar de inventário, e todo mundo já ouviu falar de inventário, porque, assim como o nascimento, né, é algo natural dos seres humanos, a morte também é algo natural dos seres humanos, né? E judicialmente essa morte ela dá origem a um inventário. E dentro do inventário, até o momento da partilha em que se define o que é de cada um, não se sabe o que é de cada um e tudo está em bloco aí. E, portanto, quem representa esse conjunto de bens, essa herança dentro do inventário, é o espólio, não são os herdeiros. De modo que quem está no processo, quem é parte no processo, é o espólio. Só que aqueles bens não são propriamente do espólio, são dos herdeiros. Eu só não sei o que vai ficar com cada um. Mas os bens, os direitos de propriedade são dos herdeiros. Mas não são os herdeiros que estão no processo, porque eu não sei o que é de cada um. Quem está no processo é o espólio. Então a gente tem uma figura como parte, que é o espólio. Só que esse espólio, ele está tutelando, ele está protegendo direitos que não é dele, espólio, são dos herdeiros. E cadê os herdeiros? Não estão lá no processo porque ainda não definiu o que é de cada um. Consequentemente, nós estamos em um caso, um exemplo de legitimidade extraordinária, porque a parte que é o espólio, ela não está tutelando o direito dela, parte, espólio, ela está tutelando o direito de terceiro, que são os herdeiros, mas os herdeiros não estão dentro do processo. E isso acontece até o momento da partilha. Então, em inventário, em ações que envolvam bens de falecido, enquanto não for feita a partilha, nós trabalhamos como legitimidade extraordinária. Quem está no processo é o espólio, mas o espólio não tutela direito próprio. O espólio tutela direito dos herdeiros, que não estão no processo. Então, legitimidade extraordinária. A parte é parte, mas não tutela direito próprio aí. Pessoal, um outro exemplo que eu costumo dar é no caso de condomínio ou copropriedade, né? Condomínio ou copropriedade. Olha só, eu e minha irmã temos uma fazenda, né?
situação totalmente hipotética, né? Situação completamente hipotética. Mas eu e minha irmã, hipoteticamente, temos uma fazenda. Essa fazenda fica aqui em Jales, né? Eu moro em Jales, né? E essa fazenda fica aqui em Jales. Mas minha irmã não mora em Jales, minha irmã mora em São Paulo, né? E se já é algo difícil vir para cá, em tempos de pandemia do Covid, é impossível ela vir para cá, então ela não consegue vir para cá. Bom, só que essa propriedade, aqui em Jales, ela é invadida pelos sem-terra, né? Os sem-terras invadem essa propriedade aí. E eu, evidentemente, não quero perder essa propriedade, quero retomar essa propriedade para mim. E aí, então, eu vou ter que me valer de uma ação própria, chamada ação de reintegração de posse, que é um procedimento especial de jurisdição contenciosa que vocês devem estudar lá pelo 7º semestre do curso aí, né? Eu vou entrar, então, com uma ação de reintegração de posse, né? Para que o juiz, então, determine a retirada ou até tire à força o sem-terra lá de dentro e devolva a posse dessa propriedade para mim. Bom, agora, essa propriedade, essa fazenda, não é só minha, é da minha irmã. Ela tem 50% e eu tenho 50%. E aí os sem-terras invadem essa propriedade. Dá para saber se os sem-terra invadiram os 50% que é da minha irmã? Ou se invadiram os 50% que é meu? Não, porque ela tem 50% do todo e eu tenho 50% do todo em conjunto. Não está dividido o que é de um, o que é de outro. Nós somos donos em conjunto de tudo. 50% meu, 50% dela. E aí? E aí, então, que como minha irmã não pode vir aqui para Jales, em razão aí da pandemia do coronavírus, eu, Rodrigo, sozinho, como autor, ajuizo a ação de reintegração de posse contra esses sem terra. Eu sou parte, sozinho, sem a minha irmã. Mas como não dá para saber se eles invadiram o meu 50% ou 50% dela, porque é tudo em comum, sem divisão nenhuma, quando eu entro com essa ação, eu sou parte. Estou até podendo tutelar o meu direito, porque eu tenho 50% naquela fazenda. Mas eu estou também tutelando um direito que não é meu, porque minha irmã tem 50% da fazenda e ela não pôde vir para Jales para entrar com essa ação. Então, minha irmã não é parte do processo. Isso é um caso típico de legitimidade extraordinária, porque eu sou parte do processo. Posso até estar tutelando o direito meu, mas é fato que eu estou tutelando também direito de terceiro, que é minha irmã, e minha irmã não é parte do processo. Típico caso de legitimidade extraordinária. Legitimidade extraordinária. Pessoal, e aí sempre vem aquela pergunta: nossa, professor, mas não era preciso entrar com essa ação de reintegração de posse em conjunto com todos os proprietários? Claro que não. Por que não? Porque é um caso típico de legitimidade extraordinária. E, na verdade, se não houvesse a legitimidade extraordinária, isso seria muito complicado na prática. Se não houvesse a legitimidade extraordinária, se só existisse a legitimidade ordinária, que a parte tutela sempre direito próprio, e para ser parte tem que tutelar direito próprio, nesse caso, minha irmã seria obrigada a vir para Jales e eu, que sou proprietário, com a boca na botija, não poderia fazer nada enquanto minha irmã não chegasse. Eu estaria, portanto, de mãos amarradas e o sem-terra lá, deitando e rolando dentro da minha propriedade, né, fazendo o que bem entendesse com a minha propriedade. Lembrando que a minha propriedade é produtiva, né, ela é produtiva, não teria motivo nenhum para ter invasão aí, que minha propriedade é produtiva. E, portanto, veja só, se só existisse legitimidade ordinária, na prática, os condôminos ou os coproprietários que sozinhos ficariam de mãos amarradas e não conseguiriam proteger a propriedade, dependendo sempre da assinatura ou da participação dos demais,
dependendo aí de onde estiverem e com as circunstâncias desse coronavírus, se o coproprietário não vem, não pode fazer nada. E é por isso que foi, então, criada a legitimidade extraordinária, permitindo que alguém seja parte no processo, tutelando o direito que não lhe é próprio, tutelando o direito de terceiro. De modo que, olha só, toda vez que tiver uma copropriedade, ou seja, vários proprietários sobre um bem comum, cada um deles sozinho pode entrar com qualquer medida para proteger o bem. Ação de reintegração de posse, ação de emissão na posse, sem problema nenhum. Por quê? Por conta da legitimidade extraordinária, facilitando, então, o acesso à justiça, porque um sozinho pode, ainda que não tutele direito próprio, e facilitando a proteção do próprio bem aí, porque um sozinho basta, independente dos demais, né? Então, a legitimidade extraordinária, ela acaba resolvendo essa situação aí, promovendo um acesso à justiça e uma facilitação de proteção do próprio bem, né? Uma facilitação de proteção do próprio bem. Então, é muito legal isso aqui. Pessoal, terceiro exemplo de legitimidade extraordinária. Ela acontece na chamada tutela coletiva, né? A legitimidade extraordinária, ela acontece na chamada tutela coletiva, em que você tem, típico caso de legitimidade extraordinária, uma parte em juízo, uma parte dando o nome dela para o juiz. Porém, o direito tutelado ali não é daquela parte, ou não é só daquela parte. E daí o nome tutela coletiva é de toda uma coletividade de pessoas, que podem ser determinadas ou até indeterminadas, mas o direito é de toda uma coletividade de pessoas. Essa é a ideia da tutela coletiva. E sabe quem que é essa parte que está no processo? Porém, o direito não é dela, ela representa, na verdade, o direito de toda uma coletividade de pessoas, um grupo determinado, até indeterminável de pessoas. Ministério Público e Defensoria Pública, né? Quando o Ministério Público ou a Defensoria Pública ajuizam o processo em nome deles, eles como parte, mas não tutelando o direito deles, MP ou Defensoria, eles estão em caso de legitimidade extraordinária. Por exemplo, pessoal, o caso de Brumadinho, né, o rompimento da barragem de Brumadinho. Morreu um monte de gente, muita gente teve prejuízo material, mas além desse prejuízo físico, morte, lesão corporal, e do prejuízo material que cada um sofreu, todo o meio ambiente lá foi destruído. Todo o meio ambiente foi destruído. E o meio ambiente é de quem? De todos nós. O meio ambiente é meu, é de vocês, e ó que nós nem estamos lá perto de Brumadinho, né? O meio ambiente é de todos. Por quê? Porque a poluição ambiental não respeita a fronteira, né? Estourou a barragem em Brumadinho, e aquela lama desceu e atingiu vários municípios dentro de Minas Gerais. E continuou descendo, e o rio vai para o mar, e atingiu aí o estado do Rio de Janeiro, o estado do Espírito Santo, e continuou descendo e foi para o mar. Aí as correntes marítimas pegaram aquela lama, aquela poluição, e levou para estados vizinhos, ao norte a Bahia, ao sul o estado de São Paulo, a depender aí das correntes marítimas, e atingiu então outros estados membros. Só que uma vez caído no mar e tendo corrente marítima, isso pode ser levado para outros estados, para outros países, para outros continentes e atinge, então, o planeta Terra como um todo. Pessoal, veja o acidente nuclear de Chernobyl, em 1986, né? Lançou uma quantidade de partículas radioativas na atmosfera, e essas partículas radioativas lançadas na atmosfera e pelos ventos, né, acabaram circundando o mundo inteiro. Inclusive, houve um aumento de número de câncer de tireoide após o acidente de Chernobyl em 86. Onde? No mundo inteiro.
Mais recentemente, o acidente nuclear de Fukushima, no Japão, lançou águas radioativas no Oceano Pacífico. E as correntes marítimas pegaram essas águas radioativas do Japão e levaram para a costa das Américas, um pouco na América do Norte, um pouco mais na América Central e grande quantidade no litoral do Chile, aqui na América do Sul. De modo que a poluição ambiental não tem fronteiras, né? Ela atinge o mundo inteiro, né? Ela atinge o mundo inteiro. Então, quem tem direito ao meio ambiente ou à proteção ambiental? Todos nós. Todos nós. Inclusive nós, aqui em Fernandópolis, aqui em Jales, na região noroeste do estado de São Paulo, quilômetros de distância de Brumadinho, milhares de quilômetros de Chernobyl e de Fukushima? Sim, sim. Porque o meio ambiente e a poluição ambiental não respeita fronteiras políticas. Aí, né? E, consequentemente, é possível, então, que o Ministério Público ou a Defensoria Pública ajuize um processo contra a Petrobras. Não só para indenizar cada um dos moradores lá de Brumadinho ou que morreram, né, ou que tiveram lesão física ou que tiveram lesão patrimonial, mas para obrigar a Petrobras a indenizar todo o prejuízo ambiental que ela causou, que não é só dos moradores de Brumadinho e que não é muito menos do Ministério Público ou da Defensoria Pública, é de todos nós. Esse tipo de ação, então, que o Ministério Público ou a Defensoria Pública ajuiza em nome próprio, portanto, o Ministério Público ou a Defensoria Pública são partes, porém, o direito não é deles, Ministério Público ou Defensoria Pública, é direito de todos nós, nome técnico, são direitos coletivos ou difusos, é um clássico exemplo de tutela coletiva e legitimidade extraordinária, porque quem está dentro do processo não está tutelando o direito próprio, está tutelando o direito de outrem, de outra pessoa aí. Nós vamos ver que diferente é tão diferente que o nome disso é extraordinário, né? Extraordinário, algo diferentão, algo que chama atenção aí. Né? Mas, né, é exceção, né? Então, a grande maioria dos processos realmente não funcionam dessa forma. Pelo contrário, funciona dentro daquilo que é ordinário, daquilo que é comum, em que a parte também é detentora do direito. O diferentão é a parte não é detentora do direito, mas a parte está em juízo, tutelando o direito que não é dela, tutelando o direito de terceiro. Né? E aí estamos aí diante, então, dessa legitimidade extraordinária. Pessoal, essa legitimidade extraordinária, ela é também chamada de substituição processual. Né? A legitimidade extraordinária, ela também é chamada de substituição processual. Por quê? Porque a parte está em juízo, mas o direito não é dela. Então, na verdade, a parte que está em juízo está substituindo o detentor do direito. Né? E é por isso, então, que ela é chamada, então, de substituição processual. A parte que está em juízo não é detentora do direito, mas ela está em juízo representando o direito de outrem, de modo que essa parte que está em juízo está substituindo, ao menos dentro do processo, o efetivo detentor do direito. E, portanto, estamos diante da legitimidade extraordinária ou substituição processual. É raro, mas é possível aí. Pessoal, e como a gente já havia comentado, inclusive, pessoalmente aí no finalzinho das nossas aulas presenciais, antes dessa situação toda, antes dessa pandemia, essa ideia de tutela coletiva é uma vanguarda dentro do processo. Né? É uma vanguarda dentro do processo. Por quê? Pegando o caso de Brumadinho, se cada pessoa que foi lesada tivesse que mover a sua própria ação, e foram muitas pessoas lesadas, consequentemente nós teríamos muitas ações, muitos processos, e isso ia abarrotar o Poder Judiciário.
Ao passo que se a gente permite, então, que uma pessoa só, né, um ente só, na verdade, que é o Ministério Público ou a Defensoria Pública, mova uma única ação em nome de todos, isso, no mínimo, gera uma economia processual muito grande, né? Porque vai ser um único processo e ganhando um único processo se beneficia a todos, né? E como a ideia é uma diminuição do número de processos, um ganho de celeridade processual, inclusive isso foi tema do primeiro trabalho, o trabalho bimestral, na busca, então, dessa simplificação, dessa diminuição do número de processos, né, dessa celeridade, a tutela coletiva, né, ou que se fale, então, dessa legitimidade extraordinária, é vanguarda, é moderníssimo. Né? A tendência é justamente que as normas processuais privilegiem a tutela coletiva, em que você tem uma parte que às vezes nem é detentora do direito, como MP e Defensoria, representando, ou movendo uma ação representando direitos de zilhões aí de pessoas. Que, no caso da proteção ambiental, a gente nem consegue determinar quem são, né? Claro, quem teve a casa perdida aí lá em Brumadinho, tudo bem, mas veja que a poluição não parou ali, a poluição ampliou e atingiu um monte de pessoa que a gente nem sabe quem é. E precisa saber? Não, porque ela nem está no processo. O próprio Ministério Público, a Defensoria Pública já tutela o interesse dela, mesmo sem saber quem é, né? E efetivando direitos de pessoas que nem saberiam entrar em juízo, que nem saberiam procurar advogado, que nem teriam condições econômicas, às vezes, né, de estar em juízo, de pleitear em juízo, de mover processo. Né? Então, se não fosse assim também, com essa possibilidade dessa legitimidade extraordinária para o MP e para a Defensoria Pública, muitas pessoas nem conseguiriam proteção de fato, né? Porque nem teriam condições de buscar os seus direitos e mover os processos. Então, essa legitimidade extraordinária é algo extremamente importante aí, né? E é vanguarda dentro da ciência processual. Professor, mas é muito diferente, é muito esquisito. Realmente, é muito diferente, é muito esquisito, né? Afronta, né, até a lógica do processo. Por quê? Porque a lógica do processo é quem seja parte, seja o detentor do direito, e quem é detentor do direito é quem vai ter que mover ou contra quem ser movido o processo, né? Até como uma ideia decorrente daquela legitimidade em concreto que a gente estudou, né? Mas essa legitimidade extraordinária, ela é uma criação processual e muito importante para viabilizar justamente a proteção de pessoas que nem teriam, às vezes, condição de ter acesso à justiça, né? Então, isso realmente bem importante aí. E não precisa só ser casos de grande magnitude, como a tutela coletiva, né, uma MP, a Defensoria, e o exemplo que a gente citou de Brumadinho aí. Veja que pode ser casos mais locais, como eu entrando com uma ação de reintegração de posse de uma propriedade que não é só minha, é da minha irmã também. E minha irmã lá em São Paulo, sem fazer nada, se eu ganhar a ação, eu vou conseguir também beneficiá-la, proteger direito que não é meu, que é direito dela, né? E com isso, às vezes a parte nem participa, às vezes a parte nem tem condição de participar, né? E de fato ela acaba tendo o seu direito protegido pela atuação de um outrem aí, né? Bom, pessoal, e ao longo, então, do curso, não só da nossa disciplina aqui em TGP, né, Teoria Geral do Processo, mas em processo civil propriamente dito, vocês vão ver bastante a respeito dessa legitimidade extraordinária. Inclusive, é bem importante esse conceito quando vocês forem estudar intervenções de terceiro e litisconsórcio e intervenção de terceiro, né, que é a matéria do quarto semestre. Lá no quarto semestre é estudado, então, litisconsórcio e a intervenção de terceiro, e para a gente conseguir entender detalhes aí de litisconsórcio e intervenção de terceiro, a gente precisa ter muito firme na cabeça, pelo menos, o conceito, né, e o quão diferente, então, que é essa legitimidade extraordinária. Como eu disse para vocês, né, em TGP a gente vê institutos gerais. Agora, a aplicação de fato, né, ou as peculiaridades desses institutos gerais, eles vão sendo apresentados futuramente ao longo do curso, né, quando as matérias se tornam específicas, processo civil, processo penal, né? Nossa ideia é realmente abrir a visão de vocês, dar um panorama geral da ciência processual.
Bom, pessoal, com isso, nós terminamos a legitimidade extraordinária e a gente pode avançar um pouquinho na nossa matéria, estudando aí as peculiaridades sobre legitimidade. Peculiaridades, detalhezinhos sobre a legitimidade. Olha só, primeira peculiaridade que é interessante a gente estudar aqui é a ideia do curador especial, né? A primeira peculiaridade é a ideia do curador especial. Gente, esse curador especial é um curador, né, que tutela interesses de incapazes dentro do processo. O termo especial na expressão curador especial é usado para indicar que não é o curador normalzão para todo e qualquer ato da vida civil, tutelando o incapaz em todo e qualquer ato da vida civil. Esse curador especial é um curador, é um representante que tutela o interesse do incapaz dentro do processo. E aí vocês vão me perguntar, mas professor, isso é necessário? Isso é necessário. E quando eu falar os casos em que se tem o curador especial, vocês vão entender a importância que se tem esse curador especial. Primeiro caso, olha só, você é autor de uma ação e você move essa ação contra o réu. Você move essa ação contra o réu. Só que você tenta achar o réu para praticar um ato processual que é a citação do réu. E a gente já viu na aula passada que a citação do réu é o ato processual pelo qual o réu é cientificado da existência do processo, para que ele possa entrar naquele processo e exercer o mais lindo dos direitos, o mais lindo de todos os direitos, que é o direito de defesa. Mas, claro, ele vai ter que ser encontrado para ele ser cientificado e poder, então, ser citado, entrar no processo e se defender. Agora, e se ele não é encontrado? Termo técnico aí, o réu está em local incerto e não sabido. Ninguém faz ideia onde está o danado do réu. O réu sumiu na braquiária. E aí, por que o réu não foi encontrado? O réu não foi encontrado, o autor não vai poder ter processo, não vai poder dar continuidade no processo, o autor não vai ter o seu direito resguardado, o processo para. Não é justo também com o autor, porque o réu sumiu e pode ter sumido até para evitar o processo, o autor fica de mãos atadas, o autor não vai ter processo, o autor não vai ter o seu direito tutelado? Como assim? Não faz sentido. E é por isso, então, que nesses casos de réu não localizado, de réu em local incerto e não sabido, é que esse réu ele é citado de uma forma especial. Ele é citado por edital. Publica-se um edital, às vezes até no Diário Oficial, para que o réu seja então cientificado aí desse processo. Pessoal, só que, tirando o professor Ailton Nossa, que é velhinho, que tem costume de ler jornal de manhã e ler diário oficial, na sua poltrona aí, tomando o seu chazinho, alguém aqui lê diário oficial? Não, e nem o réu. Então, na verdade, publicar esse edital é proforme, porque é lógico que o réu não vai ler o diário oficial e é lógico que o réu não vai saber esse processo e é lógico, então, que o réu não vai se defender no processo. E o processo, então, vai tocar, vai para frente, nos interesses do autor, sem que o réu possa se defender. Existe um nome técnico para isso. Isso chama revelia do réu. O processo, então, ele vai correr, mesmo sem defesa do réu, o processo vai tocar à mercê do réu, o processo vai tocar, e aí o termo técnico, a revelia do réu. Gente, mas ninguém pode ser processado ou até ser condenado sem direito de defesa. E aí, o que faz? Simples, para garantir o direito de defesa do réu. Nomeia para o réu, que foi citado por edital e, lógico, não apareceu, um curador especial. E esse curador especial, então, vai atuar para tudo no réu? Não sei onde ele está, mas vai atuar dentro daquele processo para defender
os direitos do réu. Mais que os direitos do réu, para defender, na verdade, o mais lindo de todos os direitos, que é o direito de defesa, O curador especial defende o réu, mas mais que isso, ele está lá para homenagear o mais lindo dos direitos, que é o direito de defesa, né? Então, nesses casos, então, de que o réu não é localizado e ele é citado por edital e que o processo vai tocar a revelia desse réu, né? Para que ele não seja prejudicado, para que ele tenha o direito de defesa, é nomeado para ele um curador especial, E o curador especial, então, vai atuar em nome desse réu. Pessoal, quem faz as vezes do curador especial? Quem que é nomeado curador especial? Isso é uma atribuição da Defensoria Pública, né? Quem vai ser nomeado curador especial é a Defensoria Pública. E nos locais onde não haja Defensoria Pública, o juiz do processo, ele nomeia um advogado, né, que a gente chama de advogado nomeado, advogado dativo, né? E esse advogado, então, nomeado advogado dativo, nos locais onde não há Defensoria Pública, ele vai exercer a função de curador especial e ele vai ser, então, remunerado, né? Os honorários dele é pago pelo Estado, porque ele está fazendo uma função pública, né? Um munus público. Então, quem exerce a função de curador especial é a Defensoria Pública, né? E não havendo Defensoria Pública, é um advogado nomeado ou advogado dativo, remunerado pelo Estado. Um segundo caso que tem curador especial, e vocês vão ver também que é extremamente importante que isso aconteça, é no caso de réu preso, né? Se o réu está preso, ele não tem como sair, ele foi encontrado porque ele está preso dentro do estabelecimento prisional, então ele foi citado, né, pessoalmente, porque ele foi encontrado, todo mundo sabe que ele, ou o Estado sabe que ele está no estabelecimento prisional. Só que ele não tem como sair de lá para contratar um advogado, né? E aí, na prática, ele pode ficar, então, sem o seu direito de defesa. E nesse caso, então, o réu citado pessoalmente, porém preso, né, réu preso, ele vai ter, o juiz vai nomear também para ele um curador especial que vai fazer a defesa desse réu preso aí. Em regra, Defensoria Pública, não havendo Defensoria Pública, um advogado nomeado ou dativo. Pessoal, e o terceiro caso em que se pode ter curador especial é para o menor, né, ou incapaz. Para o menor ou incapaz. E aí vocês vão me perguntar, professor, mas o menor ou incapaz, ele não tem o seu genitor, ou ele não tem o seu curador que representa esse menor ou esse incapaz? Eu vou responder, tem. Só que eventualmente, dentro daquele processo, o menor pode ter um determinado interesse, e o interesse desse menor ser diverso, ser até oposto ao interesse do representante legal, do genitor, do curador. E aí não dá para essa pessoa que é o representante legal, que é o genitor, que é o curador, representar aquele menor dentro do processo, porque os interesses são opostos. E nesse caso, então, o curador, o representante legal, o genitor, até representa o menor ou incapaz fora do processo. Mas naquele processo, em razão do conflito de interesses, tem que nomear um curador especial dentro do processo para esse determinado menor. Exemplo, olha só, o maior, ele é, em regra, capaz. Porém, se ele tiver alguma deficiência, contra ele pode ser movida uma ação de interdição e ele vai ser declarado incapaz. Quem normalmente move a ação de interdição é o parente mais próximo desse maior a que se quer declarar incapaz. E provavelmente esse parente é quem vai ficar também como curador. Agora, esse parente quer interditar o maior. Quem disse que o maior quer ser interditado? Mas se ele só tem aquele parente, o interesse dele de não ser interditado não vai ser protegido, não vai ser resguardado. Então, o que acontece? O parente move a ação de interdição e provavelmente esse parente é quem vai ser nomeado curador. Mas para aquele processo, justamente para resguardar o interesse do incapaz e eventualmente impedir que ele seja interditado,
o juiz nomeia para ele um curador. Então fica o parente, se tiver interdição mesmo, provavelmente vai ser o curador futuro, e a defensoria, ou um advogado dativo nomeado como curador especial, protegendo o interesse daquela determinada pessoa aí, né? Pessoal, e o contrário, né? Às vezes a pessoa já está interditada, só que ela entende que não é caso de interdição, ou que ela sarou do problema que ela tinha. Ela sarou do problema que ela tinha. Então, ela não quer mais permanecer interditada, e ela vai entrar com uma ação, então, de revogação da interdição. Só que ela não pode entrar com essa ação sozinha, porque ela é interditada. Ela depende do curador dela. E o curador dela pode não ter interesse que aquela pessoa deixe de ser interditada. Por exemplo, é uma pessoa muito rica e o curador está lá nadando de braçada nos bens, que não é dele, curador, é do curatelado. E se o curatelado deixar de ser interditado, o curador deixa de ser curador e o curador deixa de ter acesso a todos esses bens, esse patrimônio. E aí, conflito de interesses. Nessa ação de revogação da curatela, o juiz ele é obrigado a nomear, então, um curador especial só para aquele processo, para aquela determinada pessoa, porque o interesse do curatelado é diverso do curador. O curatelado quer se desinterditar, digamos assim, e o curatelado não quer. Então, vai ser nomeado para ele um curador especial para a Defensoria Pública, ou, inexistindo Defensoria Pública, por um advogado nomeado ou dativo. Pessoal, e essa figura do curador, nesses casos que eu comentei, ela é muito interessante. Por quê? Porque o curador especial ele vai fazer a defesa dentro do processo. Só que, olha só, no primeiro caso, o réu está sumido, local incerto e não sabido. No segundo caso, o réu está preso. Né? E aí, às vezes, você não tem acesso ao réu. No terceiro caso, é um interditado, é um incapaz. Então, você também não sabe até que ponto ele pode ou não pode falar a verdade ou estar dentro da realidade aí. E aí? E aí que o curador especial vai ter que fazer a defesa sem nunca ter conversado com o réu, porque ele está sumido. Ou não ter tido acesso com o réu, porque ele está preso. Ou até, eventualmente, ter acesso com o réu, só que o réu é doidão e não fala nada com nada e não dá os elementos, então, para esse curador especial fazer a defesa. Que jeito, então, que o curador especial vai fazer a defesa desse réu? Olha que bacana. Ele, curador especial, faz a defesa do réu por negativa geral. O curador especial, na verdade, ele faz a defesa negando tudo que o autor falou. Olha que beleza, né? Olha que beleza. O curador especial, ele trabalha, então, com negativa geral. Como ou ele não teve acesso ao réu, ou ele não tem, o réu é doidão e não traz argumento nenhum. Então, o curador ele faz a defesa por negativa geral. E é por isso que eu disse que, na verdade, o curador especial ele não tutela propriamente a defesa do réu. Ele faz a defesa do réu? Faz. Mas ele tutela, na verdade, ao maior. Ele tutela o próprio direito de defesa, tanto é que ele, em homenagem ao direito de defesa, ele pode negar tudo que foi falado contra o réu. Muito legal isso aqui. Muito legal isso aqui. Bom, pessoal, depois, uma segunda peculiaridade sobre a legitimidade vem aqui em pessoas casadas. Em pessoas casadas. Pessoal, olha só, nas ações que têm como objeto bens imóveis de pessoas casadas, para que uma parte, um cônjuge, saia em benefício em detrimento do outro cônjuge, porque, em regra, se eles são casados, os bens são deles, de ambos os cônjuges, processualmente, nessas ações que trabalham como bens, que têm como objeto bens imóveis de pessoas casadas, os dois, o casal, os dois cônjuges, tem que compor o polo passivo, o polo ativo e o polo passivo da demanda. Os dois têm que ser
partes dentro desse processo, né? Os dois têm que ser parte dentro desse processo. E se eu errei, se eu movi a ação por um, né, sem o outro, o juiz é obrigado a corrigir, né? Tem que verificar o caso concreto e o juiz é obrigado a corrigir, colocando outro cônjuge dentro do processo. Então, se são processos que envolvam, que têm como objeto bens de pessoas casadas, os dois têm que estar dentro do processo. O marido e a mulher, o marido e o marido, a esposa e a esposa, os dois têm que estar dentro do processo. E se colocou só um, o juiz vai ter que corrigir isso. O juiz vai ter que corrigir isso e colocar os dois. Para quê? Para que o bem eventualmente não fique com um em detrimento do outro ou com o outro em detrimento de um. A ideia é proteger o casal, né, e o patrimônio do casal como um todo. Então, observem aí que isso é bem importante, né? Processos, então, que envolvam bens imóveis de casal, os dois são obrigados a estar dentro do processo, né? No direito civil, não no processo civil, no direito civil, isso recebe o nome de outorga marital, né? Que é a autorização e a presença do marido, e de outorga uxória, que é a presença, a autorização da mulher, né? Vocês vão estudar isso aí, né? A outorga marital, né, do marido, e a outorga uxória da mulher no direito civil. E essa ideia das outorgas do direito civil também acontece no processo penal. Só que aqui a gente não tem nome próprio. Aqui a gente não tem nome próprio. Mas saibam que se é um bem imóvel que pertence a um casal, os dois têm que estar no processo. Pessoal, e aqui interessante, veja só, nesse caso, você não vai ter possibilidade aí, por expressa exclusão da lei, de legitimidade extraordinária, um protegendo o direito do outro. Não, tem que ter os dois como uma forma de garantia, na verdade, de manutenção do patrimônio também aos dois, para que um não lese o outro aí, né? Então, nesse caso, então, nós não temos legitimidade extraordinária, né? Aqui é a regra, é a legitimidade ordinária. O bem não é dos dois? Eles não são casal? São. Então, legitimidade ordinária, os dois têm que estar no processo, porque os dois têm o direito discutido dentro daquele processo. Legitimidade, então, ordinária, né? Exclui aí a legitimidade extraordinária. Bom, pessoal, terceira peculiaridade aqui da legitimidade, nós já estudamos. Quando a gente fez a nossa revisão geral com base nos exercícios, nós já estudamos essa peculiaridade aqui. Por quê? Eu disse para vocês que, no processo penal, em regra, o Ministério Público atua como parte. O Ministério Público vai ser a parte do processo, porque o Ministério Público é o titular da ação penal e é ele, então, que move a ação penal contra o réu. Essa é a regra do processo penal. Tem exceção? Tem. São as ações penais privadas, né? E nessas ações penais privadas, quem move a ação não é o Ministério Público. Quem move a ação é a própria vítima ou os representantes legais dessas vítimas, né? E vocês vão estudar isso aí com mais afinco quando vocês tiverem, então, processo penal. E o tipo de ação, né, se é movida pelo Ministério Público ou se é privada e movida pela vítima ou representante legal, ela é dada pelo tipo de crime, né? Então, estudando os crimes no Código Penal, vocês vão ver que o próprio Código Penal indica qual é a espécie de ação penal. Se é movida pelo Ministério Público, que a gente chama de ação penal pública, ou se é movida pela vítima ou representante legal, que a gente chama de ação penal privada, né? Então, isso é peculiaridade, é detalhe de cada um dos crimes trazido pelo próprio Código Penal, não é pelo Código de Processo Penal. Agora, olha só, no processo civil tem alguma diferença. Por quê? É possível, no processo civil, que o Ministério Público seja parte também. E a gente já viu aqui, né, em casos de legitimidade extraordinária, né, como é o caso da tutela coletiva. O Ministério Público sendo parte, mas tutelando não o direito dele, Ministério Público, tutelando o direito de toda uma coletividade de pessoas aí, né? E nós temos, então, o Ministério Público como autor da ação
por exemplo, contra a Petrobras, no caso aí de Brumadinho, do acidente de Brumadinho, né? Caso típico de legitimidade extraordinária, o Ministério Público como parte, ou não necessariamente o Ministério Público, nesse caso poderia ser também a Defensoria Pública aí. Agora, além dessa possibilidade de o Ministério Público ser parte do processo, nós temos uma exceção dentro do processo civil, que é o Ministério Público, apesar de não ser parte, nem autor nem réu do processo, nem autor nem réu do processo, não é parte do processo, porém ele entra naquele processo do qual ele não é parte, para fins de fiscalização da regularidade do processo, para verificar se as partes estão atuando correta, tanto o autor quanto o réu estão atuando de forma correta, e até para verificar se o juiz que preside aquele processo também está atuando de forma correta. E essa possibilidade do Ministério Público entrar num processo civil do qual ele não é parte, a gente já viu, recebe o nome de custos legis, em latim, ou então, em português, fiscal da ordem jurídica. Fiscal da ordem jurídica. Só que isso não é regra, isso é exceção. E se é exceção, depende também de previsão expressa. E, portanto, nós precisamos de um artigo que fale expressamente quais são os casos em que, apesar do Ministério Público não ser parte, ele poderá entrar naquele processo como fiscal da ordem jurídica. E o artigo que traz essas hipóteses para a gente é o artigo 178 do Código de Processo Civil. Quais são as hipóteses? A gente já viu aqui. Quando houver interesse público ou social. Então, toda vez que for uma ação que, apesar do Ministério Público não ser parte, mas tiver interesse público ou social ali, o Ministério Público vai poder intervir como, naquele processo como fiscal da ordem jurídica. Por exemplo, né, uma das vítimas de Brumadinho entrou contra a Petrobras. Pode? Pode, não tem problema. Né? O Ministério Público é parte? Não, porque o processo é movido pela vítima contra a Petrobras. Mas tem interesse público ou social ali? Tem. E aí o Ministério Público pode entrar e atuar dentro daquele caso como fiscal da ordem jurídica. Segundo caso do artigo 178, quando houver interesses indisponíveis de incapazes, menores ou maiores interditados. Então, toda vez que o processo tiver ali como parte um menor ou um maior incapaz, né, a parte é o menor, mas o Ministério Público ele pode atuar naquele caso como fiscal da ordem jurídica. Exemplo, as ações de alimento, né, que eu comentei com vocês. Nas ações de alimento, é o filho menor como autor, como parte, ainda que representado pelo seu genitor que detém a guarda, mas é o menor que é parte, movendo ação contra o outro genitor que não detém a guarda, para que esse outro genitor pague os alimentos a esse menor. E o outro genitor é o réu. Então, as partes é menor contra genitor aí. Mas o Ministério Público, ele pode entrar nesse processo em razão da proteção de interesses do menor aí, como fiscal da ordem jurídica. Pessoal, e o último caso, né? E o último caso que o Ministério Público pode entrar também como fiscal da ordem jurídica são os casos de litígios coletivos pela posse de terra. Litígios coletivos pela posse de terra. Tipo assim, houve uma invasão e o proprietário, então, entrou com uma ação de reintegração de posse para tirar os invasores aí, tirar todo mundo lá de dentro. E nesse caso, então, isso é uma inovação do Código de Processo Civil de 2015, apesar da ação ser movida pelo proprietário ou só por um dos proprietários, que é o caso de legitimidade extraordinária, que eu comentei com vocês, só por mim, não pela minha irmã, que também é coproprietária, legitimidade extraordinária, eu representando o direito dela, contra o sem terra, contra os invasores aí. O Ministério Público não é parte, mas o Ministério Público entra nessa ação como fiscal da ordem jurídica. E por que acontece dessa forma? Pelo seguinte, na época que o código estava sendo escrito, tiveram aí algumas reintegrações de posse com violência. E para coibir essa violência, né, para proteger direito
impedir abuso de direito, o Código entendeu que, nesses casos, era necessário, então, a presença do Ministério Público, né, do Promotor de Justiça, do Procurador da República, para evitar aí a prática de violência, de abuso de direito, né? Então, nesse caso de conflito coletivo de terra, então, teve uma invasão, muita gente, coletivo, e o proprietário, então, entra com ação de reintegração de posse, o Ministério Público pode entrar como fiscal da ordem jurídica, justamente para impedir aí a violência ou o abuso de direito. Pessoal, e aí eu queria aproveitar essa parte final, para a gente falar um pouquinho sobre o organograma do Ministério Público, como se divide o Ministério Público. Vamos falar um pouquinho, então, como se organiza e como se divide o Ministério Público, e a gente para a nossa aula por aqui. Olha lá, o Ministério Público, né? O Ministério Público no Brasil, ele se subdivide em dois. Ele se subdivide em MPU, que é Ministério Público da União, Ministério Público da União, e se é da União, esse Ministério Público ele vai atuar perante as justiças mantidas por verbas federais. Então, o Ministério Público da União, que vai atuar perante as justiças, perante o Poder Judiciário mantido pelas verbas federais. E esse Ministério Público da União, ele sofre, então, uma divisão conforme as justiças mantidas por verbas federais que ele atua. E a primeira divisão que ele tem é de MPT, que é Ministério Público do Trabalho, que vai atuar perante a justiça mantida por verba federal, Justiça do Trabalho. Então, o Ministério Público do Trabalho, né, ele atua perante a Justiça do Trabalho e ele é um dos componentes do MPU, que é o Ministério Público da União. Além do Ministério Público do Trabalho, o MPU se divide também em MPM. O que é MPM? Ministério Público Militar. Ministério Público Militar. E o Ministério Público Militar vai atuar perante outra justiça mantida por verba federal, que é a Justiça Militar da União. Né? O MPM, então, o Ministério Público Militar, ele vai atuar perante a Justiça Militar da União. E além desses dois, o Ministério Público da União tem um terceiro ramo, tem um outro Ministério Público dentro dele aí, que é o MPE, né? O MPL aí para diferencial, MPL, né? Que é o Ministério Público Eleitoral, Ministério Público Eleitoral, que vai atuar perante uma outra justiça mantida com verba federal, que é a Justiça Eleitoral, Terminou, professor? Não, né? O MPU tem um quarto ramo, e esse aí todo mundo já ouviu falar, né? Que é o famoso MPF, que é Ministério Público Federal. Esse todo mundo já ouviu falar. E o Ministério Público Federal vai atuar perante a última justiça mantida por verba federal, que é a Justiça Federal. Pessoal, então veja que a gente já ouviu falar de Ministério Público Federal, de MPF, e a gente acha que o MPF é o único Ministério Público Federal, e não é. Né? O MPF chama Ministério Público Federal? Chama, mas além dele, a gente tem o MPL, que é o eleitoral, o MPM, que é o militar, e o MPT, que é o Ministério Público do Trabalho. E a junção desses quatro ramos aqui, MPF, MPL, MPM e MPT, compõem aí o famoso Ministério Público da União, o MPU.
E aqui um detalhe bem interessante, olha só. Cada um desses ramos, eles têm o seu procurador-geral, né, que é o chefe, né, que é o chefe. E o MPF, ele tem também o seu procurador-geral, que é o chefe. Quem que é o chefe do Ministério Público Federal? É o PGR. PGR. O que significa PGR? É o Procurador-Geral da República. Procurador-Geral da República. E sabe onde esse cara trabalha? Sabe onde esse cara trabalha? No STF. O cara trabalha no STF. É que agora a gente não está tendo sessão presencial. Mas se tivesse tendo sessão presencial, vocês podem ver sessões presenciais antigas, o PGR, né, ele atua no STF sentado à direita do presidente do STF. Então você tem o presidente do STF no ponto mais alto e à direita dele, quem senta à direita dele é o PGR, é o Procurador-Geral da República. E olha só, o PGR, ele é o chefe do MPF. Porém, como ele atua perante o STF, ele acaba sendo chefe de todo o MPU, né? Chefiar o MPU, então, é chefiado pelo PGR, pelo Procurador-Geral da República. Procurador-Geral da República. Olha aí, né? Então, o chefe do MPF é o PGR atua perante o STF, que é o mais alto tribunal do país, e, consequentemente, o PGR, por atuar no mais alto tribunal do país, ele chefia todo o MPU, todo o Ministério Público da União, de modo a chefiar o MPT, o MPM, o MPL e, claro, o próprio MPF. E com isso, então, a gente terminou o Ministério Público que atua perante as justiças mantidas com verbas federais. Mas acabou o Ministério Público? Não, porque a gente tem agora o Ministério Público dos Estados. Ministério Público dos Estados. Por quê? Porque cada um dos estados tem sua própria justiça. E como tem a sua própria justiça, precisa também do seu próprio Ministério Público, né? Então, cada um dos estados tendo a sua própria justiça, que é a justiça estadual, eles também vão ter, cada estado, o seu próprio Ministério Público para atuar perante a sua própria justiça estadual, que são os Ministérios Públicos do Estado. Aí, né? E olha só, o Ministério Público dos Estados, e aí cada estado vai ter a sua sigla, né? Ministério Público do Estado de São Paulo, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Ministério Público do Estado de Minas Gerais, e assim por diante, cada um deles é chefiado pelo PGJ. O chefe de cada um dos ministérios públicos estaduais é o PGJ, que é o Procurador-Geral de Justiça. Procurador-Geral de Justiça. Então, veja, cargos federais, Procurador-Geral da República. Cargos estaduais do Ministério Público, Procurador-Geral de Justiça. Procurador-Geral de Justiça. Então, o termo finalzinho aí, justiça, significa que é membro do Ministério Público dos Estados e cada um dos estados tem o teu. Pessoal, e falta um. E aí vocês vão perguntar, professor, por que você não colocou aí? Porque ele é o diferentão. Ele é mantido por verbas federais, mas ele atua, na verdade, em uma justiça que faz, às vezes, de uma justiça estadual. Quem que é o diferentão aí? É o MPDFT. MPDFT, que é o Ministério Público do Distrito Federal e
territórios, né? O MPDFT, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ele atua na Justiça do Distrito Federal, que é mantida por verbas federais, porém com competência idêntica às justiças estaduais. Diferentão aí, o MPDFT, Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Ele atua perante a Justiça do Distrito Federal, que é mantida por verbas federais, só que ela é igualzinha, a competência dela é igualzinha às justiças estaduais. E com isso, então, a gente terminou o organograma do Ministério Público. O Ministério Público no Brasil, então, ele se divide aí, né, em Ministério Público da União, em Ministério Público dos Estados e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, cada qual com a sua divisão interna. Pessoal, e aí, dado o adiantado da hora, 22h33, a gente para por aqui, para não ficar muito extenso, né, e os vídeos também muito extensos, né, e numa próxima aula aí, daremos continuidade dentro das condições da ação e da primeira condição da ação, que é a legitimidade, estudando, então, a sucessão de partes dentro do processo, que é algo bem tranquilinho, e aí a gente já mata, então, numa próxima aula, o interesse jurídico processual e essa terceira condição da ação que existia e não existe mais, que é a possibilidade jurídica do pedido. Mas isso tudo fica para uma próxima aula. Então, eu vou interromper o compartilhamento de tela aqui, né? Vou, desde logo, agradecer a todos pela presença e desejar uma boa noite. Com isso, eu interrompo a gravação e a gente continua aqui conversando, batendo um papo, sanando as dúvidas, o que for necessário. Então, um abraço a todos e boa noite.